E aí, tudo certo? Vitor Orvati para mais um vídeo. Quero compartilhar com você aqui um conteúdo muito valioso para mim. Nesse vídeo, eu quero mostrar para você como é que você pode se tornar bom em resolver problemas de qualquer categoria e passar a ganhar muito dinheiro com isso. Eu acredito que essa é uma das habilidades mais valiosas hoje em dia. E o que eu quero passar para você aqui é a síntese de um conteúdo que eu tive acesso, que para mim foi muito transformador. E eu espero que ele também ajude você, seja no âmbito profissional, porque você trabalha em uma empresa e quanto mais você conseguir resolver problemas mais valiosos, você vai ser para essa empresa, ou até mesmo no âmbito empreendedor. Se você é uma pessoa que tem um negócio, está começando um empreendimento, quanto melhor você for em resolver problemas das pessoas que você quer servir e atender, mais dinheiro você vai ganhar. Isso independente do seu segmento, tá? Se você trabalha com comunicação, com serviços financeiros, se você trabalha com design, enfim, eu tive acesso a esse conteúdo, quero até compartilhar com você aqui da onde saíram todos os insights, os aprendizados, as diretrizes que você vai ver aqui, é desse livro aqui, ó, muito valioso. Se você tiver interesse, pode comprar ele sem medo. Agora, se você quiser, primeiro, entender se ele é para você, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo é basicamente a síntese do livro. Eu li ele de cabo a rabo e eu montei um mapa mental aqui com os principais aprendizados e eu quero caminhar com você ao longo de um processo que pode ser aplicado a qualquer problema, um problema de processo, um problema financeiro, um problema de comunicação, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer mais amigos, eu preciso ficar em paz comigo mesmo, preciso melhorar meu corpo, enfim, seja lá qual for o seu problema, esse livro e esse vídeo aqui vai te ajudar a resolver. Então, esse livro se chama Qual é o seu problema? Para resolver seus problemas mais difíceis, mude os problemas que você resolve. Uma diretriz muito legal e a gente vai passar aqui passo a passo pelos ensinamentos do livro, tá? Preparei um mapa mental super valioso e quero caminhar com você nesse sentido. Mas antes, quero saber se esse assunto é valioso para você. Queria que você já deixasse aqui o seu like, seu comentário. Eu busco interagir com todo mundo que deixa aqui a sua visão, enfim, deixa a sua contribuição. Então, não se segure, deixa aqui seu comentário sobre o seu negócio, que tipo de problema que você resolve, que tipo de problema que você está enfrentando hoje que mais te incomoda, porque essa troca que a gente fizer nos comentários vai ser muito valiosa, tá bom? Então vamos lá. Como se tornar bom em resolver problemas e ganhar muito dinheiro com isso. Algumas etapas aqui que é importante eu passar com você. Primeiro, por que aprender a resolver problemas é algo tão valioso hoje em dia? E eu sugiro que você invista muito nessa habilidade, porque a gente está vivendo um momento dos negócios onde cada vez mais as pessoas precisam ser plurais nas suas capacidades. Quanto mais amplo você for na quantidade de caminhos, na sua entrega, mais valioso você vai ser. Então, aqui 4 pontos do porquê aprender a resolver problemas é importante. Primeiro, que hoje em dia a gente gasta muito tempo e muito dinheiro resolvendo problemas errados. Quantas horas você já não gastou em reuniões na sua empresa que você sabia que não iam levar nada, ou que não tinham nenhuma relação direta com a questão principal? Ou quantas vezes você não percebeu, depois de dias gastando ali a sua energia e seu tempo num assunto, você fala assim, cara, mas isso aqui não faz diferença no final das contas. Isso aqui não vai mudar a realidade. Então, hoje, isso é um fato. A gente gasta muito tempo e muito dinheiro resolvendo os problemas errados. Por isso que você aprender a resolver problemas é tão importante. E o segundo ponto, isso acontece porque a gente tem uma dificuldade imensa em aprender a contextualizar o problema, entender o contexto, onde ele está inserido, o que ele impacta, da onde ele veio, de onde ele surgiu. E é disso que a gente vai falar aqui. Quando você contextualiza um problema, nada mais é do que a maneira que você vê o problema, a maneira que você entende ele dentro do todo. E se você mudar a maneira que você vê o problema, você vai passar a enxergar soluções muito melhores, porque você vai considerar alternativas. Se isso aqui está um pouco aéreo, fica comigo até o fim, porque a gente vai aterrissar esses conceitos aqui e vai ser muito útil para você. Então, a gente gasta muito tempo resolvendo problemas errados, porque a gente não tem o hábito de avaliar o contexto do problema. A gente parte muito para solução. Qual é o problema? Ah, preciso ganhar mais dinheiro. Legal. Quais são os caminhos para a gente ganhar mais dinheiro? Calma, calma. Por que você tem que ganhar mais dinheiro? Ganhar mais dinheiro é o único caminho para resolver essa situação? O que ganhar mais dinheiro vai te gerar de benefício? Será que tem outros caminhos para chegar nesse benefício? Isso é um pouco da recontextualização. E muitas vezes, esse é o ponto, para você resolver um problema, você tem que primeiro
parar de tentar resolver o problema. Você tem que sair daquela inércia, daquele ímpeto de já partir para a solução. Você precisa, primeiro, focar em recontextualizar ele. O que é recontextualizar? Parar de focar nas soluções e começar a olhar para o problema. Sem se preocupar em resolver, entender mais sobre ele. Porque aqui a gente está falando não é de analisar o problema, mas sim analisar o contexto. Mergulhar a fundo na afirmação do problema original. A frase que sintetiza o livro e esse vídeo aqui é basicamente o seguinte: você pode encontrar problemas melhores para resolver. Hoje você pode estar enfrentando uma série de problemas que são desafiadores para caramba, estão te gerando dor de cabeça, insônia, mas talvez resolver esses problemas vai te custar muito caro, vai demorar muito, não é seguro que você vai conseguir resolver, e talvez isso não gere tanto benefício quanto você resolver problemas alternativos que você vai encontrar e que tenham tanto impacto na sua vida quanto esses aqui. Então não é sobre analisar o problema, mas sim sobre analisar o contexto. E o quarto tópico é que a maioria dos problemas do dia a dia hoje, eles não dependem de revoluções tecnológicas. Não é uma coisa, vou usar um outro aplicativo, vou usar uma outra metodologia Scrum, metodologia ágil. No mundo dos negócios, isso é muito difundido, né? Novos, como é que eles chamam? Mecanismo do problema, mecanismo da solução, mas muitas vezes o problema você não resolve através da tecnologia, você resolve através de uma revolução mental, você olhando para ele de maneira diferente, pensando sobre ele de uma maneira diferente. Então, os 4 pontos aqui, por que aprender a resolver problemas é tão importante? Porque a gente hoje gasta muito tempo e muito dinheiro resolvendo o problema errado. E isso acontece porque a gente não tem o hábito de contextualizar o problema, a gente não tem o hábito de olhar para o problema, a gente está sempre aqui olhando para a solução. E para a gente recontextualizar um problema, a gente tem que parar de tentar resolver ele desde o início e passar a olhar para ele, analisar o contexto em que ele está inserido. E saber que a maioria das vezes a solução não é uma questão tecnológica ou processual, mas sim uma revolução mental, uma resolução de ótica. Tá certo? Então vamos lá. Já criamos o contexto aqui de que... Ó, que legal. Criamos o contexto de que o primeiro passo é recontextualizar um problema. E como é que você recontextualiza um problema? Vamos aqui para a síntese. Primeiro, o que é contextualizar um problema? É você olhar para ele e falar assim, olha, qual é o problema que a gente está tentando resolver? Vamos exaurir essa afirmação, realmente olhar para a afirmação e ver se ela traduz tudo que a gente precisa que ela traduza para ser verdade. E aí o recontextualizar é como é que a gente pode desafiar o entendimento inicial desse problema. Como é que a gente pode olhar fora do contexto? Como é que a gente pode repensar o objetivo? Como é que a gente pode examinar pontos luminosos? Como é que a gente pode olhar no espelho? Aqui são as etapas que eu vou passar mais para frente, mas deixa eu te fazer Primeiro eu vou te contar um caso que o livro mostra, que é bem legal, e depois eu vou te dar um exemplo que eu pensei aqui. Caso do livro. O cara era um gestor predial, aí, um síndico do prédio, e o prédio em que ele trabalhava tinha um elevador que demorava muito. O elevador era muito lento, e os moradores estavam reclamando muito do ritmo do elevador. E aí começou a rolar meio que um motim, onde todo mundo falou assim, olha, cara, seguinte, ou você troca esse elevador para um elevador mais rápido, ou a gente vai começar a sair daqui. E você vai perder os aluguéis. E aí você vai perder receita. E aí isso vai gerar uma série de malefícios aqui. Então, ou você torna o elevador mais rápido, ou a gente vai sair daqui. E aí, qual que era o contexto? Moradores incomodados com a demora do elevador. Qual que era a solução que já estava meio que embutida nesse problema? Cara, precisamos trocar o elevador, precisamos tornar ele mais rápido. Você percebe como a maneira como que você traz o problema, ele já meio que direciona uma solução. Parecia que a única solução era, precisamos de dinheiro para trocar o elevador, porque trocar o elevador é caro. E aí, o trabalho de recontextualização começou a mostrar que o problema não era o elevador ser lento. O problema era que os moradores percebiam muita lentidão no elevador. Parece a mesma coisa, mas não é. E aí, depois de um trabalho de recontextualização, o que esse síndico fez? Ele começou colocando nos andares, no térreo, nos andares, espelhos muito grandes. Por quê? As pessoas, quando têm um espelho, é natural que elas passem a se olhar. E nada é mais sedutor do que a nossa própria imagem. Então, se eu tenho um espelho ali, eu começo a me entreter um pouco mais. E a demora do elevador já não demora tanto, eu não percebo tanto essa demora. E aí ele começou a colocar música nos andares para tornar o ambiente um pouco mais agradável. E ele colocou também aqueles frascos de álcool em gel, porque aí você pega o álcool em gel, fica passando na mão aqui. Então, olha só o que ele fez.
Ao invés de mexer na velocidade do elevador, ele mexeu na percepção da demora. Muito mais barato do que você trocar o elevador. Isso deu para ele tempo para pensar, tá, como é que eu vou levantar dinheiro para trocar o elevador, que de fato tinha que trocar. Mas você consegue sintetizar um caminho alternativo que acalma as pessoas. Você achou um problema melhor para resolver. Um problema difícil preciso trocar o elevador, não tem dinheiro. Um problema melhor para resolver. Preciso reduzir a percepção de lentidão do elevador. Então, isso é recontextualizar um problema. Um exemplo que eu penso aqui, né? Aqui na firma a gente trabalha muito com médico. E a gente sabe o desafio dos médicos, que é atrair pacientes, não pacientes quaisquer, pacientes de particular, né, que tem um ticket maior, que percebem mais valor, que eles conseguem agregar mais valor para a clínica, né? Então, como é que eu atraio mais pacientes de particular? Como é que eu tenho novos pacientes? Esse é o problema inicial que está na cabeça da maioria dos médicos. Só que se a gente começa a analisar o contexto, o que ter mais pacientes de particular impacta para um médico ou para uma clínica? Eu tenho mais receita, eu tenho menos clientes, o que me permite, com mais receita e menos clientes, atender melhor cada um deles. Isso aumenta a satisfação pessoal do médico, porque ele consegue trabalhar com mais tranquilidade. A clínica fatura mais, ele lucra mais. Então, a questão talvez não seja só ter mais pacientes de particular, mas como é que eu aumento a receita de pacientes particulares. E aí, quando eu escolho esse problema aqui, que é aumentar a receita de pacientes particulares, não necessariamente ter mais pacientes, eu começo a considerar alternativas como é que eu aumento o ticket médio dos pacientes que eu já tenho? Como é que eu posso gerar um member get member ali e utilizar a minha base de pacientes atuais para que eles tragam outros? Que tipo de ação eu posso fazer que vai engajar meus pacientes, fazer eles perceberem que eles são percebidos, queridos, que eu sei quem eles são, que eu lembro da história deles, e entrar no círculo social deles para que eles indiquem o meu serviço de médico para outros. Porque, por exemplo, tem um exemplo aqui de uma clínica que a gente atende, lipedema. É uma condição super comum. Geralmente, as mulheres que têm lipedema e tratam isso com afinco, né, não, elas vão para médicos particulares, médicos bons, médicos de renome, elas conhecem outras mulheres que têm lipedema. Então, se eu gero valor para uma delas, faço ela ser percebida, faço ela entender que eu olhei para ela e falei assim, olha, eu sei quem você é, eu estou engajado com o seu caso, olha só, eu sei a sua história, eu sei onde a gente estava, o quanto a gente evoluiu, e eu mostro isso para todo mundo, ela naturalmente vai falar para as outras amigas dela que tem lipedema, tratei lá com o pessoal é muito bom, nossa, eles contaram uma história num evento, fizeram um coffee, trouxeram todos os pacientes deles e passaram uma tarde falando de tudo que a clínica está fazendo para se atualizar com as próximas metodologias, e eles criaram ali uma condição super especial para quem queria indicar pessoas. Então, o problema inicial era como é que eu vou criar uma campanha de tráfego, investir para trazer novos pacientes? Não. Como é que eu posso, talvez, num outro caminho, engajar minha base para que eu aumente o ticket médio dela e eu faça ela trazer mais pacientes? Então, isso é recontextualizar, mudar a visão sobre o problema. Agora, voltando aqui para os 4 passos, o que é olhar fora do contexto? O que a gente não está percebendo? Lembra do exemplo do lipedema ou do elevador, né? O que eu não estou percebendo? A questão é o elevador mesmo? Ou é o tempo que as pessoas gastam esperando o elevador? Ou o tempo que elas percebem que gastam? Porque quantas vezes a gente não fica no celular durante horas, né, fazendo scroll ali, e eu nem percebo que eu estou lá 20, a meia hora. Agora, se eu estou numa fila do banco, cara, eu percebo cada segundo que eu fico lá esperando. Porque o nível de consciência é outro, de incômodo, né? O contexto é outro. Então, primeira pergunta, o que a gente não está percebendo? Segunda pergunta, repensar o objetivo. Será que tem um objetivo melhor para a gente buscar? Será que é esse o objetivo? Será que é por aqui que a gente tem que ir? Será que esse é o trabalho que a gente tem que ter? Terceiro caminho, examinar pontos luminosos, que é o seguinte: em quais situações esse problema não existe? Eu estou enfrentando ele hoje, essa situação, esse contexto aqui. Quais são as outras situações onde isso aqui não gera impacto? E como é que eu posso aprender com elas? O que acontece nelas que eu posso aplicar nessa minha realidade? Porque se isso acontece nelas e eu não tenho o impacto do problema, se eu aplicar alguns pontos delas na minha realidade, talvez o problema não me impacte também. Isso é o que ele chama de pontos luminosos, né? Situações onde não há dor, não há o problema. E outro caminho que ele diz aqui é muito é você olhar no espelho, né? E se perguntar, olha, qual que é o meu ou o nosso, se você for uma equipe, papel nesse problema? Porque você começa a considerar que sim, você pode ser um fator causador, né? Você pode ser
o ponto-chave ali de nascimento do problema. Então, essa é a síntese, né? E eu quero passar com você aqui agora, realmente, a sequência. Quais são as etapas detalhadas? Então, pega um papel e uma caneta aí para você anotar. Se você gostou do conteúdo até aqui, já deixa nos comentários. Pô, Vitor, muito legal, gostei. Porque isso vai me dar uma diretriz, um feedback aí do que a gente está produzindo para que eu faça mais desse material. Mas vamos lá para as etapas detalhadas. Primeiro, tem um problema que eu preciso resolver. E pode pensar em qualquer problema, tá? Eu preciso faturar mais, aumentar meu lucro, trazer pessoas, trazer mais clientes. Eu preciso mudar de carreira, enfim. O problema é seu. Escolha um problema para você enfrentar. Primeira etapa é você contextualizar esse problema. E contextualizar a maneira mais simples é você escrever. Escreva, porque isso fixa melhor, né? O problema é que você preenche. Então, o problema é que eu ganho pouco. O problema é que minhas contas estão altas. O problema é que eu não tenho tempo. O problema é que eu não gosto do meu corpo. O problema é que eu estou estressado, ansioso. Enfim, você escreve o problema. E aí, você começa escrevendo também, criando um mapa de quais são as pessoas interessadas e envolvidas nesse problema. Seu par, seus filhos, seus pais, seu chefe, seus colegas de trabalho, seu irmão, sua tia. Porque ter clareza das pessoas que estão interessadas no problema e envolvidas por ele vai fazer você enxergar que elas podem ser agentes do caos ou agentes da solução. Você vai considerar eles na equação. E isso é muito comum. A gente olha para um problema e acha que só a gente pode resolver, que só a gente está envolvido, que nós somos a única peça. E se você olha para as pessoas e entende que elas têm participação, você começa a considerar elas como pessoas que podem te ajudar. Então, primeiro passo, contextualiza o problema. Escreveu ali, montou um mapa de pessoas interessadas. Agora você vai começar a recontextualizar o problema. São algumas perguntas que eu quero te convidar a fazer. Primeiro, essa afirmação do problema é verdadeira? Será que eu preciso mesmo ganhar mais? Será que eu preciso mesmo de mais pacientes particulares? Será que o elevador está lento mesmo? Existem limitações autoimpostas? Ou seja, quando eu falo que eu preciso de mais pacientes particulares, será que eu já não estou meio que embutindo uma solução nesse problema e a solução passa a ser trazer mais pacientes? Será que o fato do elevador estar lento, eu não estou colocando uma limitação e falando, pô, será que o elevador está lento? Será que a única solução é tornar o elevador mais rápido, trocar o elevador? Porque isso é muito comum. A gente cria uma frase sobre o problema partindo de uma solução. Então, recontextualizar, essas perguntas são muito importantes você fazer. Será que essa afirmação é verdadeira? Existem limitações autoimpostas e tem alguma solução que já está embutida aqui? Porque depois disso você vai sair e olhar amplamente. O que está faltando nessa afirmação? Quais elementos que a gente não está considerando? Outro ponto, será que eu não estou adequando o problema para o meu martelo favorito? Eu trabalho com comunicação, com copywriting, com persuasão, né, com marketing. E é natural que eu acredite que todo problema pode ser resolvido com marketing, com comunicação, com copy. Tá faltando clareza na sua mensagem. Você não está gerando valor, você não está fazendo o cliente perceber valor. Você não está fazendo marketing bem o bastante. Então, esse é meu martelo favorito. É marketing, persuasão, copy. Então, qualquer problema que surge, eu tendo a tentar resolver com esse martelo, que é o único martelo que eu tenho. E aí eu preciso me perguntar, se o problema não for desse tipo, se o problema não for de marketing, de comunicação, de persuasão, de copy, o que mais ele poderia ser? O que está faltando nessa afirmação? Quais elementos eu não estou considerando? Eu estou adequando ele ao meu martelo favorito? Voltando aqui, por exemplo, do médico ou do elevador, o que está faltando nessa afirmação? Quanto que me rende cada paciente particular? Hoje, quanto que eu estou faturando? Quanto que eu gostaria de faturar? Do elevador? Quão lento ele está frente à média de elevadores, aos outros prédios? Quão mais lento ele está? Quão mais rápido ele precisaria ser? Quanto tempo as pessoas estão gastando esperando esse elevador e quanto elas gostariam de gastar? Isso tudo pode vir via pesquisa, mas precisa primeiro colar esse questionamento nosso, para você olhar amplamente. Então, contextualizei o problema, comecei a recontextualizar o problema, e aí o terceiro passo é repensar o objetivo. Quando eu recontextualizo, mudo a visão, eu começo a entender que talvez o objetivo inicial do contexto inicial não precise ser o objetivo que eu tenho que alcançar. Como eu estou com um novo contexto, eu posso ter um novo objetivo. Será que não tem uma meta melhor para buscar? Ao invés de eu buscar triplicar a quantidade de pacientes
particulares, eu buscar triplicar o ticket médio dos pacientes que eu já tenho, pô, é muito mais fácil vender para quem já comprou de mim do que alguém que nunca comprou. Será que eu não posso ter uma meta de reduzir as reclamações do tempo que o elevador leva para vir? E aí tem um trabalho interessante aqui, que é pensar para essa meta melhor que a gente definiu que vai buscar, quais outras metas essa meta me permite alcançar? Então, por exemplo, aqui é a frase bem legal, né? Quais são os benefícios dos benefícios? Então, quero mais pacientes particulares, porque aí eu vou ter mais dinheiro, eu vou faturar mais, eu vou ter mais lucro. O lucro é o benefício do benefício. O lucro é o benefício de você faturar mais, que é o benefício de você ter mais pacientes particulares. Então, talvez eu possa pular isso e só buscar mais lucro. E para buscar mais lucro, eu posso ter aumento de receita, aumento de ticket médio, redução de custo. O que será que eu podia olhar para a minha estrutura de custo hoje que eu possa reduzir? Isso, fatalmente, né, no final das contas, vai me levar no mesmo objetivo de ter mais paciente. Ou até, ao invés de você olhar o benefício do benefício do benefício, olhar para trás. Quais submetas facilitam atingir essa meta? Então, se eu quero ter menos reclamação com o elevador, o que eu preciso para que isso aconteça? Talvez eu precise estar mais próximo dos meus condôminos, talvez eu precise conversar mais com eles, talvez eu precise lembrar eles do que está ok, para que isso, em contraste na cabeça deles, se sobreponha um pouco àquilo que não está ok. Esse exercício de você olhar benefício do benefício ou submetas ajuda você a repensar o objetivo, a você buscar alternativas que, lembra, aqui o desafio é buscar problemas melhores para resolver. Não é que você vai virar, de repente, um MacGyver e vai conseguir construir um helicóptero com um palito de dente e um chiclete. É que você vai olhar e falar assim, pô, talvez eu não precise de um helicóptero. Talvez eu precise só de uma mobilete, precise de um carro. Talvez eu nem precise de um meio de transporte. Então você busca problemas melhores para resolver. Isso acontece através de contextualização, depois recontextualização, olhando amplamente para o cenário todo, e aí você repensa o objetivo. Quando você encontra objetivos alternativos, você começa a olhar, e aqui de novo a questão dos pontos luminosos, onde é que esse problema não existe? Quais foram os meses onde eu não precisei de mais pacientes no particular? Quais foram os meses do ano onde a minha quantidade de reclamações foi mínima em relação ao elevador? O que tem de comum nessas situações que eu posso adequar para a minha relação agora? Quando que esse problema já foi resolvido alguma vez? Pô, eu tenho alguma exceção positiva? Situações onde isso não me incomodou? Quem mais lida com esse tipo de problema que pode me dar um caminho, pode me dar referências? Então, começa a olhar situações onde você pode se inspirar, se espelhar, porque se naquelas situações o problema não existe, não causa impacto, ou aquela pessoa não sofre, pô, talvez você possa se inspirar ou replicar alguma das abordagens ali para que você também não tenha esse tipo de problema. Quinto passo, olhe no espelho. Isso é muito importante, porque talvez a gente tenha alguma contribuição nesse problema. Talvez a gente tenha contribuição na criação dele, ou na manutenção dele, ou no fato de ele estar crescendo. E é difícil isso, você considerar que você pode ser parte do problema. Todo mundo adora ser parte da solução, mas é impossível. Assim, ninguém gosta de ser parte do problema, mas é impossível que ninguém seja parte do problema. Ou seja, muitas vezes a gente pode pensar que não somos parte do problema, mas de fato somos. Então, quando você olha no espelho, você começa a considerar isso e, vamos ser sinceros, se eu sou parte do problema, é muito mais fácil, porque está na minha quadra, está na minha área de impacto. Eu consigo gerenciar. Se eu tenho que envolver terceiros, aí envolve outras pessoas, é sempre mais complexo. Agora, se você enxergar contribuições suas no problema, eu ficaria até feliz, porque é mais fácil de eu gerenciar. E o sexto e último passo é feche o loop. Antes de você passar para o modo de solução, eu já contextualizei, recontextualizei, achei um objetivo melhor, propus as soluções aqui, vi que eu tinha parte no problema, vou resolver. Não. Antes de você partir para o modo de resolução, procura explicar o problema para terceiros, aquelas pessoas que você viu que são envolvidas, que são impactadas, né? Aquele primeiro passo lá, o mapa que você montou, explica para elas, recontextualizando o problema, para que você tenha a percepção delas. É muito importante isso, porque você tem uma visão externa, você organiza melhor seus pensamentos, e aí sim você cria um teste para a solução. 6 passos simples, que podem parecer que vão demorar
semanas ou meses, mas depois de certa prática, você começa a fazer isso aqui em minutos. Você olha o problema, contextualiza ele, tá? Quem é que está influenciando ele? Quem que ele impacta? Será que ele é verdadeiro? Tem alguma limitação aqui? Será que eu não estou tentando meio que encaixar uma solução nesse problema? Deixa eu dar um passo para trás. O que está faltando aqui? Que elementos que eu não estou considerando? Será que eu estou tentando resolver da maneira que eu sempre tentei resolver? Pô, se ele não fosse desse segmento, dessa área, que mais que ele poderia ser? Deixa eu olhar objetivos alternativos, metas melhores para buscar. Metas das metas, objetivos que esse objetivo ia me proporcionar, ou até mesmo submetas, coisas que eu teria que alcançar antes que me proporcionariam essa macrometa. E deixa eu olhar também para situações onde esse problema não gera impacto, não dói, não incomoda as pessoas. Pô, fiz todo esse processo, eu vou olhar para o espelho, ver qual que é minha contribuição nesse cenário, vou pegar o pessoal do meu mapa e vou explicar para eles a minha visão sobre o problema. Gente, a gente falou aqui que a gente tinha que resolver ABC, porque está causando essa questão aqui, mas eu dei uma analisada e eu acredito que se a gente fosse por aqui, resolvendo essas questões, atrás desse objetivo, a gente teria impactos tão positivos ou até mais do que o impacto inicial. O que vocês acham? Faz sentido? Vocês entendem que a gente pode testar isso aqui? Vamos investir energia nisso junto? Vamos criar um teste e a gente olhar para esse assunto juntos daqui uma semana para ver onde a gente estava e onde a gente chegou? E aí, rapidamente, você consegue engajar as pessoas na resolução de um problema melhor para você resolver. E assim, meu amigo, que está comigo até o final e que viu todo esse conteúdo, é assim que você se torna bom em resolver problemas. E se você vir essa pessoa, todo mundo quer ter você na equipe. Todo mundo quer discutir o problema deles com você. E quando as pessoas querem compartilhar o problema delas com você, na busca de uma solução, você se torna valioso e você passa a poder cobrar muito bem pela sua hora, pelo seu investimento, pela sua disponibilidade. Essa foi a síntese do livro. Qual era o nome do livro mesmo? Era Qual é o seu problema? Síntese do livro Qual é o seu problema? Muito bom. Eu espero que você tenha gostado. E eu gostaria de saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se você quiser falar um pouquinho sobre o seu problema, se você quiser aprofundar essa conversa aqui, deixa nos comentários. Se inscreve no canal. Quer saber mais sobre a nossa agência? Como é que a gente resolve problemas de comunicação? Entra lá no agenciafirma.com.br ou manda um e-mail direto para mim, Vitor, sem C, V-I-T-O-R, @agenciafirma.com.br. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!